Paz e graça, amados. Na quarta e na quinta-feira que passou, eu não consegui partilhar nenhuma mensagem, nenhum vídeo em relação então ao nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Mas hoje então nós estaremos continuando em nome de Jesus. Então hoje estaremos a meditar então sobre o capítulo 14 de Atos. O capítulo 13, então, que nós meditámos na terça-feira, ele falou então sobre a primeira viagem missionária de Paulo e de Barnabé, onde então vimos Paulo e Barnabé fazendo então muitos discípulos. Muitos judeus, então, muitos gentios se converteram então ao cristianismo. E os judeus, eles não se agradavam então dos gentios serem alcançados. E então nós vamos ver que os judeus, eles tensionavam e fizeram então tudo para Paulo e Barnabé serem expulsos da sua região. Mas nós vimos então Paulo e Barnabé sendo expulsos da região, mas nós vimos o testemunho de Paulo e Barnabé alcançando vidas. A palavra ficou ali naquela região. A palavra então gerou vida, gerou discípulos, gerou então salvação naquele lugar. Hoje então nós vamos estar a dar seguimento então ao capítulo 14 de Atos. Vamos então fazer uma oração a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Amém? Pai, eu quero te louvar e te glorificar, Senhor, por mais um dia, pela tua enorme misericórdia, pela tua graça. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, Pai. Nós merecemos ao inferno, nós merecemos a um coral de vergonha, mas o Senhor nos dá céu, o Senhor nos dá então o teu amor, o Senhor nos dá então a tua misericórdia, a tua compaixão. Pai, eu quero te louvar e te glorificar por isso, Senhor. Eu quero então, Senhor, pedir graça ao Senhor neste momento, para que o Senhor nos dê graça, Pai, na tua palavra, para que o Senhor nos dê entendimento para poder entender a tua palavra, para poder compreender. Espírito Santo, traz então a revelação que nós precisamos, a revelação que vem do alto, a sabedoria que vem do alto, a palavra que vem do alto, que não seja aquilo que nós queremos ouvir, mas que seja o Senhor falando, que seja o Senhor direcionando, que o teu reino então, Pai, se manifeste sobre as nossas vidas e que a tua vontade se cumpra neste dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O capítulo 14, então, ele começa então falando a respeito do apóstolo Paulo e Barnabé. Eles então foram para Icônio e foram para Icônio, então entraram lá e entraram então na sinagoga dos judeus. E então anunciavam Jesus a eles. Anunciavam então para os judeus e para os gentios, para todos, acerca então do Evangelho. O versículo 1 nos fala então que uma grande multidão recebeu então a palavra de Paulo e Barnabé, onde então aceitaram o Evangelho, aceitaram então a fé, ou seja, aceitaram então a palavra, tanto judeus como também gregos, ou seja, gentios. O versículo 2 fala então dos judeus, que os judeus então estavam trazendo contenda, confusão para com os gentios. Paulo e Barnabé, eles continuavam então falando sobre o Evangelho ousadamente, cheios então de ousadia e de intrepidez. Nós vemos então a graça de Deus ali. Havia, amados, uma graça especial de Deus ali, através de Paulo e Barnabé. Vemos que Deus agia através desses dois homens. O Espírito Santo se movia, o Espírito Santo então se movimentava através destes dois homens. Sabe por que é que eu digo isso? Que o Espírito Santo se movimentava? Porque no versículo 3, o versículo 3 então nos afirma que eram manifestos, era revelado sinais e prodígios através de Paulo e de Barnabé, o que significa então que o ministério deles não consistia somente então na letra, na palavra, mas também no poder de Deus, na glória de Deus, na virtude de Deus que acompanhava então os sermões e as pregações. Nós vamos ver que Deus agia ali através daqueles dois homens. Só que então aquela rivalidade entre judeus
para com os gentios fez então o povo se dividir por completo. Ou seja, porque muitos judeus não aceitavam Paulo e Barnabé, e muito menos então os gentios. Então, alguns gentios, eles permaneceram então do lado dos apóstolos. Alguns gentios permaneceram do lado dos apóstolos, mas os judeus permaneceram então do outro lado, ou seja, contra Paulo, contra Jesus. Então rejeitaram Paulo, Barnabé e rejeitavam Jesus. Então isso fez o povo que estava então, o povo que estava contra os apóstolos, criou então neles desejo de apedrejar então Paulo e Barnabé. Então Paulo e Barnabé, sabendo de tudo isso, eles conseguiram fugir então para Listra e Derbe. E em Licaônica, que era então uma região vizinha para onde eles então foram para lá e continuaram então a sua missão, a vontade de Deus, testemunhando então acerca do Evangelho e alcançando vidas. O versículo 8 nos diz que em Listra vivia então um certo homem que era aleijado dos pés, o qual então era coxo desde a sua nascença, o qual nunca tinha andado, o qual nunca tinha caminhado, como a palavra de Deus diz. E o versículo 9 nos fala então que este homem, ele ouvia falar muito de Paulo. Então, que me leva então a pensar que este homem coxo, ele desejava então conhecer Paulo. E então, como o nosso Deus, ele conhece cada coração e cada pensamento, o nosso Deus, ele é um Deus que cria então essas oportunidades, ele é um Deus que cria então esses encontros. E então o apóstolo Paulo vai então até esse homem que era coxo. A Bíblia fala que esse homem então era um homem de fé. E então Paulo sabia disso. E então foi precisamente isso que Paulo entendeu. E então Paulo, vendo que aquele homem tinha fé, então o apóstolo Paulo foi lá até o homem e então orou pelo homem. E a Bíblia fala que aquele homem começou então a andar. Aquilo que não podia se tornou então numa realidade. A oração ali de Paulo produziu então vida onde não existia. E aquele homem, conforme a Bíblia fala, aquele homem foi curado na hora, foi sarado na hora. O versículo 11 fala então sobre a reação do povo, vendo então este acontecimento de cura, vendo então este homem sendo curado. E então eles começaram então a se prostrar diante de Paulo e Barnabé. Eles falavam então na língua deles, que era da Licaônica, assim. Eles diziam então assim: fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. Eles estavam falando sobre Paulo e Barnabé. O versículo 12 e 13 fala então que esses homens clamavam então que Paulo era Mercúrio e que Barnabé era então Júpiter. Eles desejavam até fazer sacrifícios por causa deles. Mas vejam a maneira como Paulo e Barnabé reagiram àquela situação. A Bíblia fala então que Paulo então orou e aquele homem foi curado. E então aquele povo, vendo aquilo, começou a adorar Pedro e Barnabé. E então nós vamos ver a maneira como o apóstolo Paulo aqui e Barnabé reagiram àquela situação. O versículo 14 nos fala então que o Paulo e Barnabé rasgaram as suas roupas e foram então para o meio da multidão e corrigiam então o povo, afirmando então que eles eram homens iguais a eles, que eram então carnais, corruptos como eles, sujeitos então às paixões do mundo, ou seja, sujeitos então às mesmas paixões e ao medo. Paulo e Barnabé afirmavam então que anunciavam então o arrependimento das vaidades. Eles anunciavam então a necessidade do povo todo de se converter e somente então adorar e glorificar a Deus, e não a eles e não ao homem. Que eles estavam então ali em nome de Deus. Eles testificavam então sobre Deus e não deles próprios. Então, eles anunciam tudo isto. E com muitas dificuldades, eles conseguiram então impedir o povo de fazer sacrifícios por eles. Eu pergunto, e nós? O que faríamos se nós então tivéssemos da vez de Pedro
e Barnabé, será que nós iríamos então, será que nós iríamos agir rejeitando então também a glória, a honra dos homens e fazendo então nós corrigirmos e exortarmos então o povo à fé, ao arrependimento e então a uma adoração somente a Deus e não ao homem e não ao mundo? O que é que nós, o que será que nós faríamos? Nós temos vivido para dar glória a Deus ou para receber glória de Deus? Nós temos vivido para ser aceitos, amados ou rejeitados e caluniados? Nós temos vivido para ser reconhecidos ou para dar reconhecimento de Deus para as pessoas? Será que somos soberbos, arrogantes, vaidosos? Paulo e Barnabé, eles rejeitaram tudo isso e mostraram então que estavam ali para dar a conhecer Jesus às pessoas e não para eles serem reconhecidos ou para ser glorificados, mas somente Deus poderia então receber glória, porque só Ele é digno de tudo isso e muito mais. No versículo 19, nós vamos ver que alguns daqueles que rejeitaram Paulo e Barnabé, alguns judeus de Antioquia e também de Icônio, estes convenceram então uma multidão, influenciando então uma multidão a fazer mal então a Paulo, a apedrejar Paulo. Então eles conseguiram apedrejar Paulo e então apedrejaram ele e o arrastaram para fora da cidade, pensando então que Paulo estava morto. Sempre será assim. Quando nós queremos então viver uma vida separada para Deus, nós vamos ver que as nossas lutas, elas serão maiores, as perseguições, elas serão maiores. Satanás, então, ele se levanta, ele usa pessoas para nos abater, ele usa pessoas para nos destruir. Foi então o que aconteceu aqui com Paulo. Mas este não morreu, pelo contrário. Este deserto, esta luta, não veio para o matar, mas veio para o capacitar, para o fazer mais forte. Então Paulo, a Bíblia fala que ele se levantou e entrou ainda na cidade onde ele foi expulso. E no dia seguinte, então, ele foi com Barnabé para Derbe, continuando então o chamado de Deus nas suas vidas. E mais uma vez nós vamos ver então o plano de Satanás caindo por terra e o plano de Deus prevalecendo. E as boas novas então eram proclamadas através destes dois homens e vidas então eram alcançadas, salvas. No versículo 21, nós vamos ver eles, Pedro e Barnabé, anunciando o Evangelho naquela cidade. E muitos, conforme a Bíblia fala, que foram alcançados. Eles fizeram então muitos discípulos. E então depois voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, onde eles voltaram então para confirmar como estavam então os recém-convertidos. E então eles voltavam então e exortavam então o povo a permanecerem firmes na fé, explicando então para o povo que para entrar no reino dos céus era necessário então passar por muitas lutas e tribulações, era realmente necessário. Então o versículo 23 nos diz que antes de Paulo e Barnabé irem embora, eles então deixaram pessoas que iriam então ficar na frente, na primeira linha, liderando então o povo, discipulando, colocando então em cada igreja alguém então na frente, na liderança. Tudo, nós vamos ver que tudo era feito na direção do Espírito Santo, pois o versículo nos fala que eles oraram e jejuaram. E então a Bíblia fala que depois Paulo e Barnabé continuaram e foram então para Pisídia e depois chegaram então a Panfília e então anunciaram a palavra em Perge e depois desceram então para Atália e dali navegaram então novamente para Antioquia, de onde eles tinham então iniciado o seu ministério, a sua missão. O versículo 27 e 28 nós vamos ver Paulo e Barnabé chegando a Antioquia e reuniram então toda a igreja primitiva. E então relataram então à igreja as grandes coisas que Deus fez neles e através deles. Nós vamos ver como Deus faz
o carinho, a mão, a misericórdia, a proteção de Deus. Nós vamos ver a maneira então como Deus abriu as portas a Paulo e a Barnabé para que eles então pregassem sobre a fé, sobre o arrependimento, sobre a salvação aos gentios. O versículo 28 fala então que Paulo e Barnabé não ficaram então em Antioquia ali durante muito tempo, mas foram lá então para que a igreja ouvisse aquilo que Deus estava então realizando, aquilo que Deus estava fazendo, acerca então das vidas que tinham sido alcançadas e salvas através da sua vida, através então das suas missões. Vemos então que Paulo e Barnabé eles tiveram o cuidado. Sabemos então que eles partiram então de Antioquia e então levaram a palavra para outras cidades. E então nós vemos que eles tiveram cuidado de voltar de onde começaram, de voltar a Antioquia para contar então as notícias à igreja primitiva, para contar então aquilo que aconteceu em suas viagens missionárias. Nós vamos ver em toda a história que Deus ele requer isso de nós. Ele requer de nós testemunho. Ele requer que nós então ponhamos então esse testemunho em prática. Então Ele quer que nós testemunhemos tudo aquilo que Ele nos dá, tudo aquilo então que Ele faz através de nós. Então nós precisamos entender isso e nós precisamos então fazer isso, testemunhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, aquilo que Deus é nas nossas vidas, aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele fez. As pessoas elas precisam ouvir isso de nós. Amém? Glória a Deus. Então que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração em nome de Jesus. Segunda-feira nós continuaremos o nosso estudo no livro de Atos dos Apóstolos. Nós estaremos então meditando sobre o capítulo 15, se Deus quiser. Amém? Bom fim de semana. Que seja um fim de semana abençoado e que seja então um fim de semana na presença de Deus, que nós possamos perseverar na presença de Deus, que nós possamos então não abrir mão da presença de Deus, mas que nós possamos lutar pela presença de Deus e que seja então um fim de semana bom na sua presença em todo o tempo e a toda a hora, em nome de Jesus. Deus vos abençoe poderosamente e ricamente, em nome de Jesus. Amém.